Capítulo 1 A queda dos deuses por milênios. Eles observaram de longe, mas parece que quanto mais a humanidade evoluía, mais interesse os deuses possuíam por eles. Sem mencionar que para alguns, o simples fato de terem sido esquecidos os incomodou profundamente, levantando uma enorme discussão no palácio acima das nuvens, chamado por muito de Monte Olimpo. Não posso concordar com uma coisa dessas. Como ousam colocarem as minhas estátuas nesse lugar chamado museu? Gritava de forma indignada a mulher dos cabelos roxos. Mantenha a calma, Hera. Disse um homem alto, corpo musculoso e longa barba e cabelos brancos, que tentava acalmar a situação. Cale a boca, Zeus. Só não está incomodado com isso, pois suas estátuas ainda são admiradas por todos nos antigos templos. Retrucou a mulher rispidamente. Bom, para falar a verdade, já não me preocupo tanto com isso. Confessou o homem, que possuía uma afeição indiferente quanto ao tema debatido. Então, outra voz chamou a atenção do deus dos raios, que direcionou seu olhar para o lado oposto em que estava sentado na grande mesa redonda de mármore branco. Eu concordo com a Hera. Nós não podemos deixar que os humanos nos esqueçam. Nós somos os criadores deles, devemos mostrar qual a verdadeira função deles. Se envolveu um homem igualmente forte de cabelos loiros, que continham um brilho intenso, semelhantes ao brilho do sol. Apolo, deixe de ser egocêntrico. Repreendeu outro deus, de longos cabelos azuis, que estava ao lado de Zeus. Os humanos não foram criados para nos venerarem, foram criados para fazerem as coisas que nós, os deuses, não podemos fazer. Disse Poseidon, que mesmo sentado, empunhava seu belíssimo tridente dourado. Em tese, complementou. Ele está certo, Apolo. Mantenha a calma. Dessa vez, a dona da palavra era uma mulher, de vestes brancas e simples, com os cabelos presos em dois longos rabos de cavalo, que estava sentada ao lado de sua irmã, Hera. Vamos pensar em outra coisa, para que eles se lembrem de nós. Disse Héstia, que fitou seu irmão, Zeus, na grande mesa redonda. HMPF. Resmungou outro homem, que tinha um capacete negro, com detalhes em branco, na cabeça, que mal dava para enxergar o rosto dele. Algum problema, Ares? Questionou a mulher, arqueando a sobrancelha. Eu não tenho nenhum problema com isso. Meus templos e minhas estátuas também continuam sendo venerados, vivemos em uma guerra eterna afinal. Mas eu não gosto nem um pouco de correr o risco de ser esquecido pelos humanos. Uma raça tão fraca, que na realidade, foi criada para nos servir, sim, Héstia. Eles merecem ser punidos por isso. Isso não pode ser verdade, disse Zeus, levando as mãos ao rosto, desacreditado na conversa que estava tendo. Vocês estão loucos. A mulher, de cabelos loiros, elevou o tom e atraiu a atenção de todos. Não se lembram da última vez em que fomos até a Terra? Repreendeu Atena, lembrando-se de um longínquo passado. Não me lembro, bebia demais naquela época. Disse Hefesto, o ferreiro dos cabelos vermelhos, seguindo por uma gargalhada, sendo o único a rir de sua piada. Pois eu me lembro muito bem. Começou Zeus, se levantando de seu assento. Primeiramente, tire esse capacete, enquanto está na mesa divina, Ares. Ninguém vai se atacar. Zeus, então, deu alguns passos, enquanto rodeava a mesa e voltou a palavra. Nós enlouquecemos, pois queríamos ser cada vez mais adorados. Construímos famílias, para que nos venerassem todos os dias, sem parar. Entramos em conflitos, para conseguir mais posses e mais seguidores, e quase destruímos a Terra, bem como a humanidade que nela vive. Por Gaia, onde estávamos com a cabeça. Resmungou balançando a cabeça de forma negativa e escorando-se em uma enorme coluna de mármore branco. Não podemos descer e temos que respeitar o Ragnarok. Ele dorme há séculos, junto com Cronos, com certeza não tem como acordar mais. Recrutou Apolo, sem mencionar que da última vez fomos pegos desprevenidos. Complementou Ares, que havia retirado seu capacete, deixando à mostra sua enorme cicatriz no olho, mostrando desconforto em se lembrar do ocorrido e levando a mão até a ferida. Ora! Mas que discussão interessante estamos tendo aqui!
Disse Hades, o deus do submundo, surgindo da sombra de uma das pilastras próximas a que Zeus estava apoiado. O que faz aqui em cima, Hades? Questionou Poseidon, batendo seu tridente no chão, mostrando seu descontentamento com a presença do irmão. Calma, calma. Eu fui convidado. O homem, que tinha um corpo semelhante a uma fumaça, que ia aos poucos, se solidificando, aproximou-se da grande mesa e puxou uma cadeira. Sentou-se e colocou o pé na mesa. Antes que as discussões se esquentassem ainda mais, Zeus retomou a palavra. Eu convoquei, Poseidon. Disse virando-se para os outros deuses. Zeus. Disse o homem de longos cabelos azuis espantado. Afinal, ele também é um deus e tem que saber das decisões que são tomadas aqui em cima. Hades abriu um sorriso debochado, porém, Zeus, mesmo tendo dito aquilo, parecia contrariado. Isso que eu chamo de Deus sensato. E então? O que está pegando? Perguntou cruzando os pés, que ainda estavam em cima da mesa. Você sabe muito bem. Respondeu Héstia, que transformou seu doce olhar para um olhar rabugento, arrastando a cadeira e se afastando do visitante indesejado. Não fale assim comigo, Héstia. Também sou seu irmão, lembra? Infelizmente. Retrucou e cruzou os braços. Hades emburrou-se e logo retomou o assunto. Assim. Algo sobre os deuses estarem entediados e com o ego ferido. Provocou lançando um olhar para os outros deuses, que se incomodaram. O que disse? Questionou Dionísio. Chega. Gritou o homem de barba branca, fazendo raios voarem entre os deuses. Todos se silenciaram e se sentaram. Não estamos indo a lugar algum, precisamos nos acalmar e pensar em alguma solução. Nos acalmar, pensar, o que houve com você, Zeus? Perguntou Hera. Mas o deus dos trovões lançou um olhar assustador para sua esposa, que se calou. Todos sabemos que os deuses precisam das orações, caso contrário perdemos nossas forças, mas isso não quer dizer que devemos descer ao mundo dos humanos, apenas para que eles se lembrem de nós. Explicou o homem. Zeus, meu querido, preste atenção. Disse Hera, com um tom mais sereno, se levantando e caminhando em direção ao seu amado. Os pais não contam mais as nossas histórias para seus filhos, as crianças dessa geração só se preocupam com seus celulares, séries e sei lá mais o que. Sequer templos existem mais, e os que ainda estão de pé estão em um estado deplorável, não passam de ruínas. E quando as pessoas se deparam com nossas estátuas nos museus, elas simplesmente não rezam. Tiram fotografias. Disse Apolo indignado. Sem querer ser estraga-prazeres, mas hoje em dia eles chamam de selfies, disse Hades, sendo observado pelos outros deuses com um olhar duvidoso e de certa forma debochado. Menos era o que nunca ouviram falar. O que andam fazendo aqui em cima? Suruba. Ah é. Vocês não devem conhecer esse termo também. Hades, começou Hera apertando levemente os olhos. Assim, outra informação. Interrompeu o homem, de vestes negras e longos cabelos da mesma cor. Enquanto vocês estão aqui, discutindo o que fazer, outros deuses já vivem entre os humanos. Provocou Hades, enquanto fingia mexer no ouvido e desinteresse no que havia contado. Como assim, Hades? Questionou Zeus mostrando interesse no assunto, mudando sua feição, pois não conhecia tal fato. Freia e Loki, os nórdicos. Ganesha, do hinduísmo. Ishtar, da antiga Mesopotâmia, hoje conhecida como Oriente Médio. Ishtar está morta. Afirmou a deusa de pele morena, Afrodite, que tinha certa repulsa com a deusa rival. A jura? Debochou o homem. É verdade, o objetivo de vocês se confundem. Muitas pessoas trocam uma pela outra, não é mesmo? Ha! Que bizarro! Riu de forma ainda mais debochada. Como você sabe, disse Hades. Perguntou Poseidon também curioso, mas com o senho franzido. Me parece muito habituado com essas coisas humanas. Observou Zeus. Meu trabalho é ir atrás dos mortos. O mundo lá embaixo está uma loucura, minha gente. Estou trabalhando que nem um doido. Talvez eu terceirize meus serviços. Novamente todo mundo ficou em silêncio. Não? Ninguém. Foi uma piada, explicou-se. Deixa para lá.
mas o lance dos outros. Vocês são os únicos que obedecem ao acordo feito com Ragnarok. Zeus. Se isso for verdade, começou Poseidon nitidamente furioso. Não podemos ficar para trás. Atiçou Ares, que teve seu ego ferido, por ter sido passado pelos outros deuses. Se for verdade que Ishtar ainda está viva, eu não posso ficar aqui. Resmungou Afrodite. Assim, com certeza é verdade. Continuou o deus do submundo com suas provocações. Vamos mostrar para esses deuses quem são os mais fortes e quem deve ser amado pela humanidade. Disse Apolo incendiando, ainda, os ânimos dos deuses que estavam sentados na enorme mesa redonda. Zeus, meu senhor. Disse Hermes se aproximando e ajoelhando-se em frente ao homem de longa barba branca, para em seguida, sussurrar algo no ouvido dele. Não me diga, então é verdade. Disse indignado, Zeus. O que está havendo? Perguntou Hera curiosa, arqueando a sobrancelha. Parece que Hades nos disse a verdade. Alguns deuses retornaram para a terra, assim que Ragnarok entrou em sono profundo. Viu? Disse o homem cheio de si. Meu pai. Gritou Ares, batendo a mão na mesa, que trincou. Não podemos ficar aqui, ou então os humanos serão roubados de nós. Você deve se posicionar, ou teremos que fazer isso na base da força. Os outros deuses também dispostos a enfrentar o velho deus, que já não tinham mais a força de antes, se levantaram. O Senhor dos Trovões, então, caminhou lentamente até seu assento, respirou fundo e pensativo. Levou os dedos até os olhos e os apertou levemente. Zeus. Questionou a esposa do homem, que também se mostrou descontente com as notícias. Como vocês podem ver, já não tenho mais a força de antes. Ando mais cansado que antigamente. Com certeza, não seria mais páreo para enfrentar todos vocês. Os deuses ficaram em silêncio por um instante, surpresos com o desabafo do deus dos raios. Hades, por sua vez, parecia se divertir com toda aquela situação. Mas não demorou muito, para que os deuses se manifestassem, novamente, cobrando uma posição de Zeus. E então, meu irmão? Perguntou o homem de cabelos azuis. Você também tem esse interesse, Poseidon. Os deuses das outras culturas estão tirando proveito da nossa ausência. Analisou o deus dos mares. Héstia? Bom, é complicado, Zeus. Disse a mulher tentando se justificar. Zeus, então suspirou, enquanto observava todos os deuses, que um dia já haviam o admirado e, por fim, deu a tão aguardada autorização. Vão, podem ir. Respondeu de forma cabisbaixa, com todos os deuses se jogando das nuvens e indo em direção à terra, quase que imediatamente após a frase terminar. Hera, Héstia, Atenas e Ártemis foram as últimas a se direcionarem para a terra, despedindo-se, apenas, com um rápido olhar. Restaram, na grande mesa vazia, Zeus e Hades, com o deus do submundo curioso e perguntando ao homem algumas cadeiras à sua direita. E você, o que fará? Estou cansado, Hades. E não posso deixar o Olimpo sem ninguém. Alguns gigantes ainda vivem misturados aos humanos e quando descobrirem que o Olimpo está vazio, podem tentar pegá-lo de nós. Não posso deixar os deuses sem opções. Então você conhece a existência de alguns gigantes. Sim, apesar de parecerem com os humanos, eu consigo diferenciá-los. E por que não contou isso aos deuses? Eles são deuses, Hades. Cada um sabe de suas obrigações. Se foram negligentes sobre isso, não posso fazer nada. Entendo, está decidido então? Com certeza. Interessante, meu querido irmão. Lhe observarei de perto, lá do submundo, disse Hades se levantando. Veja se apareça de vez em quando. Disse com um pequeno sorriso estampado no rosto. Não. Nunca nos demos bem, tanto que me baniu para o submundo. Não vai ser agora que nossa relação ficará melhor, não é mesmo? Retrucou. Talvez a idade esteja me fazendo ficar mais sentimental. Deu uma risada sincera. Não me faça vomitar, Zeus. Disse com uma falsa e forçada feição de nojo e se afastou, mas antes de desaparecer, fitou seu irmão, nitidamente abatido por cima do ombro e disse: Só espero que saiba que está fazendo. Em seguida, desapareceu. Eu também.
Respondeu para si o homem agora sozinho na enorme mesa de mármore branco. XXXXXX passei quase metade da minha vida nas estrelas, até o dia em que Cronos criou a doutrina do Ragnarok e acabou sendo atingido pela maldição dele, que me incumbiu a tarefa de trazer os deuses perdidos de volta para Olimpo. A primeira vez em que tive contato com eles, foi para obrigá-los a fazer algo que não queria. Não poderia ter sido diferente o resultado. Ao final do meu trabalho, por medo, fui aprisionado. Desde então, perdi a conta de quantos anos eu dormi. XXXXXX meses e anos se passaram desde o evento conhecido como a queda dos deuses. Zeus manteve sua palavra e, além de observar os humanos, mantinha os olhos em seus deuses, bem como nos gigantes, que também viviam entre aquelas frágeis criaturas. Diferentemente da última vez que estiveram na Terra, a maioria dos deuses do Olimpo optaram por viverem como os humanos, tornando muito difícil identificá-los ou distingui-los em determinados momentos. O deus dos raios, como de costume, resolveu fazer uma visita para sua esposa, no local que sempre o faziam, nos destroços do templo mais antigo de Zeus. Hera está aqui. Tenho certeza de que te vi chegar, disse o homem com sua voz fraca. Zeus estava nitidamente abatido e mais fraco que na vez em que teve a última reunião com os deuses do Olimpo. Seu corpo já não era mais tão musculoso como antes e sua voz era fraca. Hera chamou ao ouvir um rolar de pedras, se virando para a direção do barulho, porém, Zeus se deparou com outro antigo deus, que não era sua amada, mas sim um dos deuses nórdicos, Loki. O que está fazendo em meu templo, Loki? Perguntou de forma raivosa e franzindo o senho. E é assim que recebe um velho amigo? Perguntou o homem, que veste uma belíssima armadura negra, com detalhes em dourado e seus longos cabelos roxos. Amigo, poupe e me responda a minha pergunta, disse cerrando os punhos, que continham um pequeno brilho e estâtica se formando. Entendo. Respondeu ao fitar as mãos do homem. Então não poderemos conversar, não é mesmo? A propósito, Zeus, sei que ficou sabendo que existem alguns gigantes vivendo no mundo dos humanos, certo? Zeus percebeu que estava cercado por homens de estatura humana comum, porém, com toda certeza, eram mais fortes que ele naquele momento. Então, nós acabamos virando bons amigos e meus amados filhos, Fenrir e a serpente de Midgard, também estavam morrendo de saudades de conversar com você. Loki, eu juro que vou te pegar e dessa vez você não vai, ameaçou entre dentes. Não, meu caro Zeus. Interrompeu o homem. É nítido que não está na sua melhor forma. Não deve nem ser capaz de derrubar meus amigos gigantes. Então, poupe-me de seus discursos baratos. Você não sabe há quanto tempo esperei por isso, encerrou com um sorriso debochado, enquanto seus aliados iam, cautelosamente, se aproximando do deus dos raios. O deus dos raios notou os movimentos dos gigantes e das duas feras, filhos de Loki, se aproximarem. O deus nórdico virou de costas e começou a se afastar de onde aconteceria a confusão, mas interrompeu o caminhar, fitou o rival por cima do ombro e disse: Ah, sim, tipo mandou lembranças também. Encerrou desaparecendo com uma gargalhada debochada. Loki! Gritou Zeus, com seus olhos e mãos brilhando intensamente e causando uma enorme tempestade de raios em seguida. XXXXX. Todos os deuses do Olimpo sentiram seus corpos arrepiarem, porém, não suspeitaram de nada que poderia estar acontecendo naquele exato momento no templo mais antigo de Zeus. XXXXX em Tártaro, prisão em que Cronos, pai dos deuses e criador dos gigantes, se encontrava aprisionado, nada parecia diferente, a não ser uma rara visita. Você está vergonhoso, Zeus. Disse a voz grossa, que saía de um corpo colossal de rochas, que tinha veias de lava. As mãos do titã estavam presas em correntes reluzentes, enquanto suas costas e nuca eram banhadas incessantemente por lava. O deus das longas barbas brancas cambaleava, enquanto tentava chegar o mais próximo possível do penhasco que ficava próximo ao prisioneiro. Diferente das outras vezes, Cronos percebeu que o homem estava mais magro, fraco e havia sido fatalmente ferido há poucos instantes, pois sangrava muito em sua barriga.
Quando Zeus ficou praticamente em frente ao enorme rosto de seu derrotado pai, caiu de joelhos e cuspiu muito sangue no chão. Eu não consigo mais. O Olimpo está completamente abandonado. Os deuses caíram novamente. Como pode ver, não tenho mais forças para enfrentar meros gigantes. Disse apontando para o buraco em sua barriga, ficando de joelhos, pois suas pernas estavam fracas demais para se colocar em pé. Ah! A risada pausada e debochada ecoou pela prisão de lava, porém, o rosto de rocha sequer se moveu. E tenho certeza de que quer a minha ajuda. Eu preciso do Ragnarok, arfou, enquanto pronunciava, com muita dificuldade, as palavras. E por que deveria acordá-lo? Sendo que você o mandou para mim, após ele limpar as suas merdas. Os deuses não iriam ficar no Olimpo, com Naruto por perto. Naquela época eu tive que ceder. Foi o nosso pacto. E precisa dele de novo para limpar, mais uma vez, as suas merdas. Por que acha que agora seria diferente? Eu estou morrendo. Tossiu mais um pouco de sangue em suas mãos, enquanto, ainda de joelho, fitava a figura colossal aprisionada. E nenhum outro deus está pronto para assumir o Olimpo. Você sabe que Ragnarok não é um deus. E mesmo assim pretende fazer isso. O rosto, mesmo conversando com Zeus, não se movia, apenas seus olhos brilhavam a cada palavra pronunciada. Ele ainda possui pessoas fiéis a ele. Lembrou o homem ferido. E onde essas tais pessoas estão? Zeus nada disse, no que Cronos continuou. É mesmo, se esbaldando às custas dos humanos. Não passam de escória nojenta. Meu pai, me escute. Pela primeira vez, em milênios, Zeus chamava Cronos, novamente, de pai, algo que deixou até mesmo o rei dos titãs, sem palavras. Sei que, assim como eu, você quer proteger esse mundo. Sabe que precisamos, mais uma vez, do Ragnarok. A resposta demorou alguns segundos, que pareciam uma eternidade para Zeus, mas ela veio. Muito bem, então. Já tive a satisfação de vê-lo engolir seu orgulho e vir até mim, de joelhos, implorar por ajuda. Seus velho desgraçado. Resmungou Zeus, com um pequeno sorriso torto. Mas tenha uma coisa em mente, Zeus. Assim que ele for solto, fará as coisas do jeito dele. Lembre-se quantos dos seus ele caçou e matou. Os deuses, dessa vez, o esperam. As coisas estão diferentes de antes. Se você está dizendo, veremos o que ele diz. A enorme cabeça começou a se levantar, e o enorme peitoral de Cronos surgiu da queda de lava. O forte pulsar de seu coração ecoava em toda a gigantesca prisão, até que, aos poucos, ia ficando mais fraco e mais pausado. O lado esquerdo do peitoral de rochas ferido, resultado de uma antiga batalha entre o rei dos titãs e os deuses, se abriu e do coração da colossal criatura, a silhueta de um homem começou a surgir, até que caiu da enorme altura e mergulhou no rio de lava. Zeus acompanhou tudo atentamente. Aguardou poucos segundos, para que o homem, que havia caído há pouco na lava incandescente, surgisse, com apenas um salto em frente a ele. Os cabelos dourados foram os primeiros a surgirem conforme a gosma vermelha ia escorrendo pelo corpo nu dele. Conforme a lava ia escorrendo, o peitoral e as costas com algumas cicatrizes, e o braço direito coberto por runas negras também foram surgindo. Os olhos azuis, das cores do céu, se abriram e se fixaram no deus ajoelhado, que arfava e respirava de forma pesada, em decorrência do enorme buraco aberto em seu peito. Zeus, disse a voz rouca do homem nu em frente ao deus dos raios. Naruto, nós precisamos. Eu estou ciente de tudo. Os deuses me desobedeceram, rompendo nosso pacto, e caíram novamente. Loki fez isso com você, estou decepcionado, Zeus. Seus trovões não são mais como antes. O homem tossiu mais sangue e deu mais uma gargalhada, com certa dificuldade, pelas duras palavras de Ragnarok. Bem, isso me poupa algumas explicações. Naruto, estou aqui para lhe pedir ajuda. E o que eu ganho com isso? Perguntou arqueando a sobrancelha e semicerrando os olhos. O Olimpo, respondeu o homem com um olhar sério.